vai fazer falta? Como é que vai ser a questão dos recursos da igreja? Ele disse, se não der, vai faltar. Se não der, vai faltar. Essa era a análise dele sempre. Se nós não dermos, se nós não contribuirmos, vai faltar. Ou seja, a gente lida com as coisas a partir dos fatos, da realidade que a gente coloca, mas a gente não lida a partir do poder de Deus. A perspectiva deveria ser diferente. A perspectiva deveria ser a perspectiva do poder de Deus. Nós tivemos uma grata surpresa na última reunião do conselho, porque quando nós fizemos o orçamento financeiro do ano passado para essa igreja, nós ficamos muito assustados com os números, ficaram altos demais. E a gente deu uma tremida ali no conselho, estremecida, vai, não vai, vamos ver onde é que nós e tal, e nós resolvemos assumir aquela questão. E quando o nosso tesoureiro deu-nos o relatório agora no final do ano, o presbítero Floriano, ele chegou e deu o relatório, literalmente, nós tínhamos alcançado o nosso alvo, e Deus deu uma sobra de R$17 para nós. R$17. Nós ficamos impressionados. Talvez se Deus tivesse dado uma sobra de R$20.000 para nós não teríamos ficado tão surpresos. Mas 17 é muito parecido com o que nós tínhamos colocado, né? Deus encheu exatamente na medida da fé. Ele disse, deixa eu dar uma lambujinha aqui para vocês, né? Para vocês verem o que eu quero fazer. A nossa igreja, no ano passado, só o nosso Ministério de Missões contribuiu na cotação do dólar, no dia 31 de dezembro, nós contribuímos com $58.600 só no Ministério de Missões. Nós não estamos considerando plantação de novas igrejas, nós não estamos considerando treinamento de obreiros, nós não estamos considerando as obras sociais que nós temos na cidade. Só o nosso Ministério de Missões movimentou, ano passado, $58.600. Eu estou colocando em dólar porque é mais fácil, às vezes, para a gente poder ter ideia do que a gente está querendo dizer. Meus queridos irmãos, Deus não pode ser limitado nunca pelas nossas análises de fatos. Às vezes na vida nós lidamos com situações extremamente desafiadoras. Não olhe o problema que você está enfrentando agora com o fato que você tem, mas olhe o problema que você está enfrentando agora com o poder do Deus que você tem. E isso faz uma enorme diferença. A Bíblia nos fala que quando Pedro estava atravessando o mar, pisando nas águas também com Jesus, ele passou a reparar na força do vento, circunstâncias, situações, e ele começou a afundar. Ele começou a afundar porque ele olhou para a força do vento, e Jesus vem e o socorre. Enquanto ele esteve olhando para o mestre e firmado nas promessas do mestre, ele não teve nenhuma dificuldade para caminhar sobre as águas. Mas a partir do momento em que ele olhou para a circunstância, ele começou a afundar. Talvez a questão que nós precisamos sempre entender, diante dos limites que temos, é se o Senhor quer fazer isso. A questão não é se Deus pode ou não pode. A questão é do propósito de Deus. Muitas vezes Deus pode sim, mas muitas vezes Deus não quer fazer, porque Ele tem propósitos que nós não entendemos, propósitos misteriosos, e Ele não vai fazer. Não porque a mão dele se encurtou, não porque o braço dele se encurtou, mas simplesmente porque dentro do propósito dele, Ele não quer mudar. Deus não está limitado a nenhuma contingência humana. Deus não está limitado a nada do que você acha que possa acontecer. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Essa é a promessa de Deus. Então, nunca lide com a sua situação a partir dos fatos que você tem na mão, da realidade, mas lide a partir da perspectiva de Deus. Caso contrário, você vai começar a censurar a Deus e brigar com Deus e dizer, Deus, isso aqui não dá, está indo longe demais. Segunda coisa que nós precisamos entender é que Deus não está limitado às possibilidades humanas. Então a primeira é a gente olhar daqui para Deus. Deus não olhe a sua vida a partir das circunstâncias, a partir dos fatos, a partir da realidade, mas olhe a partir do poder de Deus. Segundo, compreenda que Deus não está limitado às possibilidades humanas. Considere, por exemplo, o anúncio que o anjo dá a Maria. Quando o anjo anuncia a Maria que ela ficaria grávida, Maria não era uma menina ingênua. Apesar de muito nova, ela sabia que só tinha um jeito de engravidar naquela época. Era o contato de um homem com a mulher.
E ela então, olhando a própria situação, e o anjo dizendo, você vai se engravidar, ela diz, tem um probleminha. O problema aqui é o seguinte, eu não tenho contato com homem algum. Como é que vai ser isso? Aí o anjo diz para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo. O ser que há de nascer de você, ele será um ser sobrenatural. Então Deus vai fazer essa obra em você. E é impressionante, porque ele termina dizendo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E Maria vira-se com uma disponibilidade de alma maravilhosa, de submissão, e ela diz, ok, aqui está a tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Se é para ser assim, está tudo ok, vai acontecer. Ou seja, Maria não vê impossibilidade naquilo que Deus promete. Deus não está limitado às possibilidades humanas. No texto que nós lemos aqui, Moisés fica apreensivo com a promessa de Deus. Ele tenta mostrar os números, lembrar a Deus de quantos homens estão naquela jornada do deserto, e sugere a Deus que Deus diminua as expectativas. E Deus disse, por acaso, o meu braço encurtou? Eu tenho que diminuir porque você acha que eu tenho que diminuir? Se Deus se limitasse às possibilidades humanas, Ele deixaria de ser Deus. Por isso é que Deus está muito além de nossas pequenas perspectivas. Então, a pergunta que nós temos sempre que fazer é, Deus quer fazer? E aqui é importante a gente olhar um perigo que nós corremos da nossa teologia. O texto não diz que não haverá impossíveis em todas as coisas. Não é isso que o texto está falando. Mas o texto das Escrituras Sagradas diz que Deus não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. O problema aqui é que nós muitas vezes achamos que não haverá impossíveis para Deus em tudo que nós desejamos. Não é isso que a Bíblia diz. Presta atenção. Não é isso que a Bíblia está falando. Que não haverá impossíveis em Deus para tudo que nós desejamos. Graças a Deus. Não é a partir do nosso desejo. Mas a Bíblia diz que não haverá impossíveis em Deus para todas as suas promessas. Aquilo que Ele falar, Ele vai fazer. Por isso é que Deus não fala muito, viu gente? E quando Deus fala, Ele se limita à sua própria palavra. Ele não pode... Alguém disse o seguinte, que há coisas que são impossíveis para Deus. Quais são as coisas que são impossíveis para Deus? É impossível para Deus quebrar uma promessa dele. É impossível para Deus pecar. É impossível para Deus mentir. Deus não pode, é impossível para Deus deixar de cumprir a promessa que Ele faz. São impossibilidades que Ele estabelece para Ele mesmo, porque a partir do momento em que Deus fala, Ele se torna preso à palavra dEle, porque Ele é fiel. Ele vai cumprir a palavra dEle. Então o texto aqui está nos dizendo que não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E não diz que não haverá impossíveis em tudo aquilo que eu desejo. É uma confusão sutil, mas que nós precisamos entendê-la bem. Caso contrário, a gente começa a dizer que Deus poderia fazer para nós, mas Ele não fez, porque Ele não tem poder para fazer, e a gente confunde tudo. Ou então começa a colocar na nossa boca o que Deus nunca falou, e depois comprometendo a Deus que nunca disse nada. Então nós precisamos aprender isso aí.